Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Em continuação ao vídeo passado que eu fiz sobre ser quem você é de verdade, hoje eu tô aqui pra falar de uma maneira mais clara, mais rápida, como parar de se importar com o que os outros pensam de você. Então, para isso, eu vou te dar 2 passos. Um deles é para você entender o processo e o outro é para você realmente praticar. Então, vamos lá. Número 1. A gente precisa entender que todo e qualquer julgamento, qualquer crítica vem de um lugar de dor. A dor, a separação, o trauma, a ideia de que o outro é pior, é diferente, é inferior a você, normalmente ele vem de um lugar de trauma. É um trauma que aconteceu em algum momento da vida da pessoa e ela vê em você um reflexo do próprio medo que ela tem de vivenciar aquilo. Então, quando você é criticado, na verdade, o que a pessoa está querendo dizer é: eu tenho medo que as pessoas me vejam desta maneira. Portanto, eu projeto isso em você para que você tenha isso, não eu. É um problema seu, você tá errado, é uma falha insubstituível que você tem. E eu sei o que é certo e errado porque eu passei por isso, eu vivenciei isso, eu já senti essa dor, então eu confirmo para você. Toda crítica, todo julgamento vem desse lugar. Então, primeiro, para você entender que não precisa ter medo do que as pessoas pensam de você, é preciso pensar que, na verdade, quem tem um julgamento errado sobre você, quem tem uma ideia equivocada, quem tá te julgando, quem fala mal, quem cria fofoca, intriga sobre você, são pessoas feridas. E com as pessoas feridas, a gente tem que ter o quê? Piedade. Piedade porque é uma dor projetada em cima de você, mas não é a sua dor, não é a sua história, não é o seu background, não são as suas experiências, você não viveu e a pessoa não sabe, a maioria das vezes a pessoa não sabe quem é você de verdade. Só conhece a pontinha do iceberg, não é? Então, para você entender que não precisa ter medo de críticas e julgamentos, é que muitas pessoas vão falar. Quanto mais autêntica, mais diferente, mais livre, mais irreverente, mais, muitas das vezes, bem-sucedida, mais especial, mais brilhante. Quanto mais luz você emana, mais atenção você chama. Chamando atenção, a gente incomoda quem ainda não tá na luz, quem ainda não brilha daquele jeito. E a gente atrai críticas. Então, é essencial para o nosso caminhar, despertar espiritual, para o nosso despertar do nosso brilho interior, entender que vão acontecer críticas. É normal e tenham piedade que vem de um lugar de dor. E é também uma boa reflexão para você parar para pensar quando você critica, quando você julga, quando você fala mal, que vem do seu lugar de dor também. Então, serve para um exercício para você se auto-aprimorar. Então, esse é o número 1. Não tenho medo do julgamento, tenho piedade. O número 2 é que quando a gente tá bem, quando a gente tá feliz, quando a gente tá vivendo a nossa história, realizando os nossos sonhos, quando a gente tá na nossa energia, a gente não tem tempo, nem energia, nem foco pra se preocupar com o que os outros pensam da gente. Por quê? Porque não estamos vivendo nas sombras. Quando a gente passa muito tempo pensando no que o outro tá pensando, porque o outro falou, que o outro pensou de você, rolou uma fofoca, você pensa no que o outro pensa, isso é viver de projeção. Viver, basear quem você é, tá? Tomar decisões para que você pareça de uma certa forma, para você evitar um certo boato, uma certa fofoca. Tá vendo
quanta delicadeza, quanta falta de substância tem, e são de pequenas atitudes que você cria um campo de energia. São de pequenas atitudes que você se cria como caráter. Então, você evitando talvez postar uma coisa que você teria vontade de postar, mas não vai postar porque tem medo do que vão falar, adiciona um pouquinho no seu campo vibracional. Você não usando uma roupa que você gostaria de usar porque você acha que tá meio esquisita, as pessoas não vão, sabe, você não tá dentro dos padrões e tal, não sei, depende, cada um tem o seu motivo. Entra um pouquinho no seu campo. Depois de um certo tempo, sem você perceber, você tá pensando, se preocupando, agindo, se baseando muito no que os outros estão achando. E isso é um achismo do achismo. Isso é o que? É viver de sombra. É viver de projeção. É viver como um filme projetado na parede. Não é viver de carne e osso. Não é viver encarnado no seu propósito, na sua missão. Não é sentir prazer no seu corpo e no deleite que é ter a vida que você tem. Fazer com os instrumentos que você tem a música que você veio aqui fazer. Não é usar as ferramentas na mesa que você tem na mesa para construir a sua história. Você vai estar muito mais preocupado vivendo de sombra. Quem vive de sombra? É fantasma, não é? Que vive na sombra? Me fala. O que vem à cabeça quando eu te pergunto o que é que vive na sombra? Então, para você driblar isso, para você conseguir acender aquela luzinha que brilha de dentro para fora, é quando você consegue focar a sua atenção, o seu foco, consegue manter longos períodos de concentração, mais preocupados com o que é que você quer, como você pode fazer o mundo um lugar melhor, como você pode se expressar da maneira que você quer. E isso tem muito a ver com o assunto que a gente falou na semana passada, que é ser quem você é de verdade, não é? Então, recapitulando, não precisa ter medo das críticas e julgamentos, porque o caminho da autorrealização, o caminho do brilho pessoal, o caminho de viver e realizar os sonhos vai atrair muita gente com crítica, vai atrair muita gente que se incomoda com o fato de você estar brilhando. Você sabe que esse incômodo não vem de um ódio direto a você, não é um ataque a você, vem da dor do outro, então tenhamos piedade. É simples assim, gente. E, por final, viver de sombra é ilusão, é fantasia. Viver de sombra é fantasma. Viver de sombra não é estar realizando o propósito que Deus deu para você. Viver de sombra é viver de pensamento. E a nossa cabeça, ela pensa para nos ajudar, mas ela não pensa para ditar quem a gente é. Então, tenhamos força, concentração para conseguir focar, filtrar o que é que a gente quer acreditar, o que é que a gente quer pensar, como a gente quer se livrar das minhocas que colocam no nosso caminho e ter foco para realizar os nossos sonhos. E juntar a energia que estava sendo desgastada no nosso campo eletromagnético para nós e utilizar essa energia de brilho, de luz para realizar os nossos sonhos, para manifestar a pessoa dos nossos sonhos, o nosso amor da nossa vida, para fazer um bem para esse mundo, para ter boas ideias, para ter energia, para ter vontade de usar o corpo e ser feliz. Então, quanto menos a gente se preocupar com o que o outro pensa da gente, menos a gente vai estar vivendo uma dor que não é nossa. E menos a gente vai estar gastando nossa energia com o que não existe. Com o que, depois que o nosso corpo se for, vai junto. Achismos, ideias, opiniões, julgamentos, tudo isso vai junto com a carne. O que é que fica é o quanto a gente estava ancorado ali na nossa presença. Quem era você de verdade? O que você deixou para essa terra? Qual que é o legado? Qual que é a sua energia? Né? Então é isso. Espero que tenha sido expressado de uma maneira clara. Adoraria saber o que você pensa sobre isso. Um beijo no seu coração. Não tem muito mais o que falar. A mensagem é um papo reto.
Um beijo no seu coração, espero de verdade que você consiga entender o que eu falei e se libertar de um medo que não precisa existir. Porque a vida tá passando e a vida quer que você brilhe o seu brilho, seja você. Tá bom? Um beijo, namastê.